Oceânica, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Tivemos nesse final de semana, sexta e sábado, o fim de semana de treinamento. Lamentavelmente eu perdi, estou essa semana com essa gripe que está rodando, pegando todo mundo, por mais que a gente se esforce, a gente acaba pegando, e estava com acessos muito grandes de tosse. Esse é o Mateuzinho, ele deve estar feliz porque me viu aqui. Beijo, Mateuzinho, olha lá, ficou em pé. Beijo, meu irmão. E eu estou desde de quarta-feira sem conseguir sair de casa. Perdi a festa da minha academia, né? Meu professor está aqui, veio me vigiar. Não parece nada não, mas eu malho. Boa parte disso aqui é músculo escondido, né? Para não deixar os irmãos com inveja, eu cubro os músculos com tecidos de memórias emocionantes. Mas aí eu perdi o fim de semana de treinamento, fiquei com o coração apertado, mas estava me poupando para poder estar aqui com vocês e meditar nesse assunto tão importante para a vida da nossa igreja, para a vida da Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. Então, quero pedir para você já abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Hebreus. Vamos falar sobre um assunto que Jesus afirmou que aconteceria com todas as suas testemunhas. Hebreus, no capítulo 13. Você que nos acompanha, participa do culto em casa, que o Senhor Jesus também te visite, fale nesse momento. Hebreus 13, vamos ler apenas um único versículo, mas antes da leitura, vamos orar. Feche seus olhos, aquiete seu coração. Senhor Jesus, nessa noite, além de nos alegrarmos na Tua presença, Senhor, queremos lembrar e interceder os nossos irmãos, Teus servos, que hoje estão em cadeias, em prisões, em silêncio forçado, Senhor. Não porque cometeram um crime, Senhor, mas porque eles Te amam, porque são seguidores do Senhor. Nossa oração é que, através da Sua palavra, o Senhor nos desperte desse cristianismo tão confortável que vivemos aqui, e que o Senhor nos prepare para igualmente passarmos por isso que a Sua igreja sempre enfrentou, Senhor. A gente faz essa oração em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O território ocupado dos judeus, naquela época, tentou assassinar Jesus ainda bebê. José e Maria tiveram que fugir com Jesus para o Egito, e ao longo do seu ministério terreno, Jesus foi odiado, Jesus foi perseguido, foi caluniado. E se o nosso mestre passou por isso, com certeza os seus discípulos não teriam uma vida diferente. Jesus mesmo afirmou em João 5, se o mundo os odeia, saibam que antes me odiou a mim. No livro de Atos vemos o registro da perseguição oficialmente estabelecida contra a igreja. E até o dia de hoje tem sido assim. Isso que vivemos aqui no Brasil, meus irmãos, em relação à fé cristã, é uma exceção. A regra, a norma, é a perseguição. E glória a Deus, não é ruim, é uma bênção a gente poder estar num lugar como esse, confortável como esse, para compartilharmos juntos a palavra de Deus. Mas isso aqui é graça, meus irmãos, é graça. Não é assim, vários irmãos nossos do outro lado do mundo nunca experimentaram um evangelho parecido com esse que a gente vive aqui. Mas por que o mundo odeia tanto Jesus? Você já, no seu momento de devocional, já se fez essa pergunta? Por que a fé cristã é tão odiada, tão perseguida, tão caluniada no mundo inteiro? Por que o Jesus, o príncipe da paz, o Emmanuel, Deus conosco, é tão odiado por todo mundo? Irmãos, Jesus é odiado pelo mundo porque Ele expõe, Ele confronta, Ele repudia toda forma de pecado. Isso ofende e perturba terrivelmente os filhos da desobediência. A presença de Jesus, a luz de Jesus, a mensagem do Evangelho agride e ofende os filhos da escuridão. Da mesma forma, a verdadeira igreja de Cristo, ao anunciar o Evangelho do seu Senhor, também deixa claro que não tolera o pecado. Isso suscita o ódio de muitos filhos da desobediência. Mas cristãos, mesmo com toda a tecnologia, com toda a quebra de barreiras, as pontes de comunicação entre os povos,
Só no século XXI foram assassinados, não é perseguidos só não, assassinados mais cristãos do que em toda a história da cristandade, de todos os séculos somados. Mais de 380 milhões de irmãos ao redor desse planeta já enfrentam alguma forma severa de perseguição. Isso é ou não é os dias da grande tribulação? Como que eu vou ter condições de crer nessa versão de interpretação teológica de que a igreja de Cristo não vai passar pelos dias da grande tribulação? Já estamos passando, irmãos. Seria leviano da nossa parte falar para essas famílias que têm seus queridos degolados, queimados vivos, de que eles não estão vivendo os dias da grande tribulação. E não se engane, em breve, a espada que persegue os nossos irmãos lá do outro lado do mundo vai estar aqui também. Na lista das nações que mais perseguem a fé cristã, existe a Coreia do Norte, país ateísta, comunista, que vive há anos debaixo desse sistema ditatorial e que criou leis específicas contra os cristãos. Na Coreia do Norte é proibido expressar a fé cristã de qualquer forma. Você não pode ler a Bíblia em lugar nenhum, nem escondido na sua casa. Se os vizinhos te dedurarem, te delatarem, você e toda a sua família, independentemente da idade, pode ser bebê, vai ser preso, vai ser torturado. Os que tiverem condições físicas vão prestar trabalho forçado, e os que não tiverem condição vão ser executados. E só no ano passado assassinou mais de 4 mil cristãos. E agora há pouco, há 15 dias, se você fizer uma pesquisa rápida nas suas redes sociais, você vai ver várias postagens, vários órgãos de notícia transmitiram essa informação de que mais de 200 cristãos foram assassinados por um grupo de fiéis do Alá, de Alá. E no meio da carnificina, os poucos que sobreviveram viram bebês sendo queimados vivos, só porque seus pais eram cristãos. O governo daquele país e o restante do mundo ainda estão em silêncio diante dessa barbárie. E aí eu te pergunto, se fosse eu e você no lugar desses poucos irmãos que sobreviveram a essa barbárie, nós continuaríamos firmes na nossa fé em Jesus? Se você visse a sua igreja sendo invadida agora, no culto público, como aconteceu na Síria há 15 dias, homens com metralhadora atirando em todo mundo só porque estavam prestando um culto para Jesus, você continuaria declarando convicto: Jesus é o meu Senhor? Será que eu e você, acostumados com esse cristianismo verde e amarelo, manteríamos a nossa fidelidade a Jesus se estivéssemos no lugar desses irmãos? Hoje é um dia especial para nos autoavaliarmos, para pensarmos sobre isso. Igreja querida, enquanto nos reunimos com tranquilidade nesse espaço abençoado pelo Senhor aqui para cultuar a Jesus, nesse lugar maravilhoso, milhares de irmãos enfrentam situações inimagináveis para a gente. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13, versículo 3. Apenas um versículo. O autor começa ele um imperativo, numa ordem. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Amém? Lembrem-se dos presos, uma ordem, como se vocês estivessem no lugar deles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Essa carta foi escrita provavelmente pouco depois da destruição do templo em Jerusalém, destruição profetizada por Jesus. E no ano 70 o Império Romano destrói, só deixa um pedacinho do muro posterior do templo em Jerusalém. O autor escreve para cristãos judeus convertidos a ajudarem os seus irmãos em Cristo que já estavam passando por um problema grave de perseguição. Os judeus não convertidos entendiam que o cristianismo era uma seita que precisava ser combatida. Então eles perseguiam já vários irmãos judeus, por isso hebreus convertidos a Cristo eram perseguidos. Se o vizinho descobrisse que você era cristão, te denunciava, você perdia o seu imóvel, os bens eram tomados, você perdia o seu lugar na sociedade, você virava um pária e provavelmente ia ser preso, correndo o risco, sendo julgado no sinédrio até de vida. Então o autor dessa carta escreve
para os judeus convertidos se ajudarem, darem força uns para os outros. A mensagem desse versículo nos aponta, nos leva para as palavras de Jesus no final do seu ministério terreno, quando Jesus afirma: estive preso e foste me visitar. Seguida. Então, irmãos, em primeiro lugar, porque é um ato de obediência à palavra de Deus. É um ato de obediência à palavra de Deus. Se a Bíblia está mandando, os servos de Jesus obedecem. Então obedeça. Não é uma sugestão bíblica. É uma ordem. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles. Coloque-se no lugar do seu irmão perseguido. Jesus quer que eu e você, que a gente aprenda a chorar com os que choram. Não podemos ficar indiferentes ao que acontece com o corpo de Cristo. Ao dedicarmos um dia à igreja perseguida, obedecendo a esse mandamento, esse chamado, a gente também é lembrado da unidade do corpo de Cristo. Somos um corpo de Cristo. Paulo afirma que quando uma parte do corpo sofre, todos sofrem. Por isso é necessário, por isso que a Bíblia informa, dá esse imperativo para a gente refletir sobre a perseguição real que existe contra a fé cristã. Isso é necessário para nos despertar da omissão, da indiferença ou do deslumbre. A gente vai ver daqui a pouco que para muita gente no Brasil hoje ser cristão é festa. A gente precisa lembrar desses irmãos para a gente refletir se não estamos vivendo num conforto excessivo. E expor também alguns casos de superficialidade espiritual. Então lembrar da igreja perseguida nos ajuda a lembrar que seguir a Cristo envolve tomar a cruz, negar a si mesmo. E o sofrimento faz parte integral da vida cristã. Isso que acontece com a igreja perseguida não é a exceção. Isso é o normal. A exceção é isso que nós estamos vivendo aqui. Se você deseja uma fé confortável, fuja do cristianismo. Se você deseja uma fé confortável, fofinha, bonitinha, fuja do cristianismo. Por isso é importantíssimo a gente lembrar dos que sofrem por amor a Cristo. Um ato de obediência nos aponta para a unidade do corpo de Cristo, nos faz lembrar que se uma parte do corpo sofre, todos sofrem. Em segundo lugar, por que separar o domingo do ano para lembrarmos da igreja perseguida? Porque a fidelidade dos perseguidos proclama ao mundo que Jesus vale mais que a vida. Aleluia! A gente tem que lembrar desses irmãos, a gente tem que orar por eles. Não como vítimas, mas como testemunhas fiéis da graça e do poder de Deus. O ser humano só pode se manter firme diante dessa barbárie por causa do amor, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém. A igreja perseguida proclama para o mundo que Jesus está vivo. Aleluia. Só se persegue um Deus vivo, irmãos. Ninguém persegue um Deus morto. Por isso que só a religião cristã, a fé cristã, passa por o que passa. Ninguém persegue um Deus morto. O apóstolo João, ao escrever lá em Apocalipse, no capítulo 12, menciona essa igreja perseguida. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram a própria vida nem diante da morte. João estava predizendo e falando dos seus irmãos, dessa igreja. O sofrimento desses irmãos é um testemunho tremendo de que pertencer a Jesus vale mais, é muito mais precioso do que a nossa existência biológica aqui. E esse testemunho precisa confrontar a gente e sacudir a gente para a gente olhar, cara, de que forma eu estou vivendo o meu compromisso com Jesus. E de Cristo, eu e você somos. Somos imitadores de Cristo ou apenas religiosos dominicais? Quando a perseguição atravessar o Atlântico e se estabelecer aqui no Brasil, nossos vizinhos terão provas substanciais para te entregarem para o governo, dizendo: ó, esse meu vizinho aqui é cristão, pode prender ele. Os nossos vizinhos vão ter certeza ou eles vão ficar na dúvida? Pô, já vi esse cara gritando com a esposa, não deve ser crente não. Em termos de evangelho diluído, de fé fofinha, o sangue dos mártires continua proclamando para o mundo
que odeia Jesus, que o nosso Redentor vive e continua não tolerando o pecado. Meditar sobre essas questões, irmãos, é importantíssimo para a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para sacudir a gente, para a gente rever o nosso compromisso com o Evangelho. Porque, de fato, Jesus vale muito mais que a nossa vida. Amém. Se isso não for uma verdade para mim e para você, não tem sentido isso que a gente está fazendo aqui. Jesus também usa a perseguição para a expansão do seu reino. Você tem essa consciência? Jesus usa a perseguição para a expansão do seu reino. Isso, a gente precisa ter consciência disso, a gente precisa ter esse entendimento. Nada faz crescer mais a igreja de Cristo do que a perseguição. Atos 8 tem esse registro. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja, e os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aleluia! Irmãos, só estamos aqui porque a igreja foi perseguida, foi dispersa, eles se espalharam. Alguém chegou na Alcântara, falou do Evangelho, e eu encontrei Jesus. Aleluia! Por causa dessa perseguição, o Evangelho chegou até aqui, nos confins da terra. O diabo fica desesperado, porque ele tenta calar a voz dos fiéis com a perseguição, mas o Senhor transforma isso em semente de crescimento. Aleluia! A história dá testemunho dessa verdade. Onde há sofrimento, perseguição por causa do nome de Jesus, há também fidelidade, crescimento, avivamento. Jesus afirma isso, traz uma palavra de consolo, de esperança para todos os que são perseguidos por amor ao nome de Jesus. Jesus afirma o seguinte: bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Aleluia! Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aleluia! Por que Jesus afirma que isso, que ao olhar a uma avaliação humana, muitos ficam com medo? Jesus fala que é uma bem-aventurança, é uma felicidade. Felizes são vocês quando isso acontecer na vida de vocês. Jesus afirma aqui que a perseguição confirma a nossa identidade como servos de Cristo.